Pedro Paulo Rangel, ator conhecido pelos papéis que desempenhou no teatro e na TV, enfrenta uma batalha para recuperar a saúde. O ator sofre com uma doença pulmonar. Ele parou de fumar há 26 anos. Mesmo assim, está internado por causa de um problema provocado pelo cigarro. Tudo bem? Aqui é o Pedro Paulo Rangel. Esta semana, Pedro Paulo Rangel completou 50 dias de internação. 50 dias lutando pela vida, alternando períodos de melhoras e recaídas. O ator foi internado em 30 de outubro. Com dificuldade para respirar, foi direto para o CTI, Centro de Tratamento Intensivo. 2 semanas depois, ele foi transferido para um quarto e publicou numa rede social, fora do CTI, mas sem previsão de alta. Na semana passada, nova reviravolta. Com a piora do quadro clínico, Pedro Paulo foi entubado. A doença que atingiu o ator é conhecida como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Embora existam tratamentos, não existe cura, já que se trata de uma doença progressiva. O que está alterado, está alterado. Porém, tem tratamento, né? A gente tem várias medicações no mercado. A alteração provocada pela doença pulmonar afeta os alvéolos, esses pequenos balões de ar onde ocorrem as trocas gasosas durante a respiração. A DPOC é caracterizada pela destruição das paredes, que separam um alvéolo de outro. Eles se transformam em balões maiores, o que prejudica a transferência do oxigênio para o sangue e dificulta a respiração. Tudo isso está diretamente relacionado com o tabagismo. 80% dos casos de DPOC são provocados pelo cigarro. Este médico pneumologista explica como o risco da doença aumenta de acordo com a quantidade de cigarros consumida por dia. Tabagismo, a gente faz uma conta, que é anos-maço. Então, quantos maços a pessoa fumou por dia por tanto tempo? Então, por exemplo, fumou um maço por dia por 10 anos. Então, fumou 10 anos maço. A partir de 15 anos maço, o risco de DPOC é imenso. Entre 10 e 15 anos maço, esse risco é aumentado. O caso de Pedro Paulo Rangel chama a atenção porque o ator fumou durante a maior parte da vida, mas parou com o cigarro em 1998, quando adotou um estilo de vida mais saudável. Mesmo assim, 4 anos depois, foi diagnosticado com enfisema pulmonar e bronquite crônica. Provavelmente ele já tinha uma alteração pulmonar crônica em que a reserva funcional dele era mais baixa. Então, mesmo parando de fumar, ele não conseguiu suportar essa exacerbação, provavelmente infecciosa, e acabou sendo necessária a intubação. Pedro Paulo admite que fumou muito e por muito tempo e se arrepende por isso. Assim como o seu Antônio, que aparece nestas fotos de 20 anos atrás com um cigarro na mão. Hoje, ele depende de um inalador para respirar. O seu Antônio sempre fumou, dona Esther? Sempre. Sempre ele fumou. Acendia um cigarro na bituca que ele fumava. Seu Antônio tem 78 anos. Ele começou a fumar quando ainda era criança e manteve o hábito durante a maior parte da vida. Cresci, né, vendo meu pai fumar. Eu lembro até que eu ficava pensando, quando eu era bem criança, qual que era a graça de soltar fumaça pela boca, né? Seu Antônio percebeu os primeiros sintomas de doença pulmonar em 2009. Na época, ele trabalhava como metalúrgico. Tem umas subidinhas assim para chegar na portaria da fábrica. Eu chegar na portaria na mar, sem ar, né? Digo, uai, eu não era assim, meu Deus. Aí que eu comecei a falar com o povo, falar, procura um médico. Ele conta que os médicos que o examinaram na época ficaram assustados com a condição dele. Falei, como é que você está vivendo?
Hoje, os pulmões do seu Antônio têm capacidade extremamente reduzida. Para respirar, ele depende de um inalador 24 horas por dia. Quando sai, leva com ele um cilindro de oxigênio. Não pode ficar sem ele, tem que sair com ele. A família sofre junto com ele, mas enche seu Antônio de cuidado e carinho. Assim como Pedro Paulo Rangel, que continua lutando pela vida. Na última sexta-feira, o hospital onde ele está internado, no Rio de Janeiro, disse em nota que ele teve uma resposta positiva à infecção, mas que, no entanto, houve alteração da função renal e que o estado geral continua grave. Pedro Paulo Rangel tem 50 anos de carreira no teatro, cinema e televisão. Versátil, se destacou em papéis dramáticos, mas chamou atenção mesmo pelos personagens cômicos. O bicho vai pegar! A atriz Sueli Franco dividiu o palco com ele em diversas ocasiões. Querido Pepe, eu rezo todo dia para o seu restabelecimento. Eu tenho certeza que você vai sair dessa e a gente está esperando porque você está me devendo aquele almoço que você me prometeu. Tô esperando, hein? Tô esperando, Pepe. Volta logo.